Olá pessoal, tudo bem? Bom, essa semana eu tenho mais uma atividade para vocês. Essa atividade ela vai ser uma continuação do conteúdo que a gente estava trabalhando já sobre hidráulica. Eu vou falar para vocês sobre dois princípios da hidráulica: o princípio de Arquimedes, que a gente chama de empuxo, e o princípio de Pascal, tá? Para me explicar sobre esses dois experimentos, sobre esses dois princípios, na verdade eu vou ter um experimento, tá? E esse experimento vai auxiliar vocês entenderem um pouco como que funciona então a questão do empuxo e da lei de Pascal, do princípio de Pascal, tá bom? Para então esse experimento eu vou utilizar uma garrafa PET cheia de água, uma caneta sem o seu tubinho, tá? Apenas com as tampinhas, e eu vou usar um clipes como um peso, tá? Então eu coloco essa caneta aqui na água e a gente observa que ela fica flutuando, tá? Fecha bem, deixa ela bem vedada, tá? Então a primeira questão que a gente vai falar sobre o princípio de Arquimedes é que a gente observa que alguns objetos, quando a gente coloca na água, ele fica flutuando, né? Por que ele fica flutuando? Então, um objeto ele tem um peso, e esse peso ele exerce uma força na água, nesse líquido. Essa força pode ser no sentido horizontal e no sentido também vertical. O que acontece é que a força que é exercida no sentido horizontal, elas são anuladas, porque a força ela aplica sobre a caneta do lado direito e do lado esquerdo da caneta, então essas forças se anulam, ao passo que na vertical a força do peso da caneta exerce sobre a água, né, o seu peso, essa força do seu peso, né? Então faz com que a água empurre essa caneta para cima. Como a caneta é mais leve do que a força desse empuxo, a caneta ela fica flutuando, tá bom? Então por isso que ela acaba flutuando, essa questão da força do empuxo, ela é mais leve, né, do que a água. Então essa força do empuxo vai empurrar essa caneta para a superfície. Princípio de Arquimedes. Todo corpo mergulhado em um líquido recebe um empuxo vertical para cima, igual ao peso do líquido deslocado pelo corpo. Empuxo é a existência da ação de várias forças sobre um corpo mergulhado em um determinado líquido e resultam para cima. Mágica que eu aprendi a fazer. Basta você estalar os dedos e você consegue fazer com que essa caneta desça para o fundo. Então eu vou fazer agora para vocês observarem. Observaram? Então apenas com estalar de dedo eu também consigo fazer com que ela suba, tá? Eu consigo mexer com os próprios dedos, fazer com que ela fique no centro, ou desça até embaixo, ou ela suba, né? Na verdade, isso aqui que eu estou fazendo é uma lei da física sobre esse objeto aqui, não é uma mágica. Então o que acontece? Quando você aplica uma força, uma pressão sobre a garrafa, ela faz com que esta caneta vá para o fundo. Quando eu solto essa pressão, ela volta para a superfície, tá? O que acontece aqui com essa caneta? Dentro do tubinho da caneta tem ar. Então quando eu exerço uma pressão aqui sobre a garrafa, esse ar ele fica comprimido e a água entra dentro da caneta, fazendo assim com que a caneta ela afunde, fique mais pesada. Então por ela ficar mais pesada, ela quebra o empuxo, né? Quebra a força do empuxo, supera a força do empuxo e acaba indo para o fundo, tá bom? Bom, o princípio de Pascal ele diz da seguinte maneira, que em um ambiente, em um sistema fechado, o líquido sobre uma pressão, né, sofrendo uma pressão, essa pressão vai ser exercida por todo o sistema, então pela parede desta garrafa, na própria água e também na caneta, né, no tubinho da caneta aqui.
Então, se você aperta, toda essa pressão vai estar exercendo sobre o sistema. E o que acontece? A água, a caneta, na verdade, entra ali dentro do tubinho. Então, você aperta, né, exerce essa pressão, o ar que está ali dentro do tubinho, ele acaba sendo comprimido. E quando ele fica comprimido, ele fica menor, então fica um espaço para que a água entre ali dentro, essa água acumula, fica mais pesada a caneta e a caneta vai para o fundo, tá? Então, se você observar aqui no vídeo, dá para até ver a água entrando um pouco nela, ó, né? Entrou e foi lá pro fundo, tá bom? Então, isso aqui é o princípio de Pascal, que eu vou passar agora para vocês observarem aí e possam ler sobre esse princípio, tá bom? Princípio de Pascal. O acréscimo de pressão exercida em um ponto em um líquido ideal em equilíbrio se transmite integralmente a todos os pontos desse líquido e às paredes do recipiente que os contém. Essa semana eu vou mandar para vocês 2 arquivos, um documento de Office e um PDF. O PDF são 2 páginas de um caderno que é para vocês copiarem, tá? E o documento do Office Word, vocês vão observar o que é a tarefa, tá bom? Vocês vão poder tirar dúvidas se precisar, só mandar mensagem, tá? E eu espero que vocês compreendam através desse vídeo, então, o princípio de Arquimedes e o princípio de Pascal, tá bom? Tenham uma boa semana, se cuidem, né? E fiquem com Deus.